Olá, pessoal. Para vocês que estão se preparando aí para concurso para professor, eu trouxe aqui uma prova, no caso a prova do IFCE, para docente de língua portuguesa de 2021, e vou comentar algumas questões dessa prova. Primeiro, vou dividir entre questões puramente português, de conteúdo, e questões de interpretação de texto. Essas eu vou responder no segundo vídeo, na segunda parte do vídeo. Nessa primeira eu vou responder questões propriamente de língua portuguesa e gramática. Então, vamos lá. Primeiro, questão da prova, ele não trata do texto, pelo menos não de uma interpretação, e sim de uma questão mais gramatical mesmo. Ele pergunta o seguinte: é um problema que a sociedade inteira vai enfrentar se uma geração ficar desprotegida. Ele quer saber a alternativa em que a alteração dos tempos verbais do período mantenha a correlação apresentada nesse período aí, original. Então, temos um verbo no presente. O verbo no presente é um problema que a sociedade inteira vai enfrentar se uma geração ficar desprotegida. Estou sinalizando os verbos, assinalando os verbos. Eu tenho que manter a correlação entre esses verbos, mudando o tempo, né? No item A, ele coloca assim: foi, em vez do ele coloca foi um problema que a sociedade inteira. Ele bota enfrentou, em vez de vai enfrentar, se uma geração ficasse desprotegida, em vez de ficar desprotegida. Foi um problema que a sociedade inteira enfrentou se uma geração ficasse desprotegida. Não faz sentido, né? Porque é uma condição se ficasse desprotegida e foi um problema. Poderia até ser assim: foi um problema que a sociedade inteira teria de enfrentar se uma geração ficasse desprotegida. Foi um problema que a sociedade inteira tinha enfrentado se uma geração ficasse desprotegida. É razoável falar assim? Não, foi um problema que a sociedade teria enfrentado se uma geração ficasse desprotegida. Vamos para a B. Então, A e C já não é. B. Era um problema que a sociedade inteira teria enfrentado se uma geração tivesse ficado desprotegida. Vejamos aqui, ó. Vai enfrentar, ficar desprotegida. A B. E vamos para a D. Era um problema que a sociedade inteira haveria de enfrentar se uma geração houvesse ficado desprotegida. Vamos fazer um resumo aqui de conjugação verbal para analisar se essa D também poderia ser possível. Primeiro, vamos tratar aqui do verbo ser, um verbo irregular. Um verbo irregular é aquele que suas conjugações variam bastante, inclusive o radical do verbo. Então, eu vou colocar aqui no meio passado perfeito, aqui o imperfeito e aqui o mais perfeito. Então, pretérito perfeito, eu fui, aqui letra cursiva mesmo. Eu fui, foste, foi, fomos, fostes, eles foram. Pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. E o pretérito mais que perfeito, eu fora,
tu foras, ele fora, nós fôramos, vós fôreis, eles foram. Então, pessoal, o passado perfeito, o pretérito perfeito, ele dá a ideia de uma ação acabada. Então, se eu digo eu fui, acabou. No caso do pretérito imperfeito ou não acabado ou inacabado, eu era, dá uma ideia de continuidade. Embora seja do passado, mas não é um passado pontual, é um passado meio contínuo. Eu era, eu costumava ser, costumava é o pretérito imperfeito. Eu era, como é um verbo irregular, ele não vai apresentar as desinências comuns a esses tempos. Ele tem as suas desinências bem peculiares. Inclusive, essa aqui coincidindo totalmente com o verbo também, verbo ir, né? Então, e aqui também totalmente com o verbo ir. Então, nós vamos dizer, por exemplo, que um verbo regular, nós teremos o seguinte. Por exemplo, cantar. É um verbo regular. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Perfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. E o mais perfeito, cantara, né? Cantaras e cantara de novo. Então, pessoal, essa é regular porque essas desinências vão se repetir na maior parte dos verbos. Essa e, aste, ou esse ava, esse ara, vão se repetir na maior parte dos verbos. E que mesmo no irregular, o se repete o urá, né? No mais perfeito. Mas já tem o próprio radical no imperfeito e um também um pouco diferente dele mesmo, né? O verbo ser, aí o perfeito é fui, né? Um radical bem diferente. Mas podemos perceber, então, que o perfeito é o acabado, cantei, acabou. Cantava dá uma ideia de continuidade, é o imperfeito, inacabado. E o cantara dá uma ideia de um passado ainda mais remoto do que outra ação do passado. Por exemplo, enquanto eu cantara essa música antes de conhecê-la, antes que a tivesse conhecido. O tivesse, né, passado. Cantara é mais passado ainda, é antes de ter, antes de tivesse. Então, eu digo para a gente entender esse mais que perfeito. É mais que acabado, é mais passado ainda. Tá? Então, eu trouxe essa relação para a gente entender a questão, né? Vou até dar o zoom aqui. Então, vocês veem aí, está no presente, né? É um problema que a sociedade inteira vai enfrentar ou enfrentará se uma geração ficar desprotegida. A gente viu que a A e a C não faz sentido porque a relação entre os verbos ficou ilógica, né? Mas a B e a D, ambas fazem sentido. Na B, era aquele passado imperfeito, né? O problema que a sociedade inteira teria enfrentado, né? Enfrentaria, né? Esse teria aí está numa forma perifrástica, que a gente chama, né? É uma locução verbal, equivalente a enfrentaria, que é um futuro do pretérito, né? Se uma geração tivesse ficado desprotegida, pretérito imperfeito subjuntivo. Então, era um problema que a sociedade inteira teria enfrentado se uma geração tivesse ficado desprotegida. Olha como a AD dá no mesmo. Era um problema que a sociedade inteira haveria de enfrentar se uma geração houvesse ficado desprotegida. Então, o único argumento que eu poderia encontrar aqui para esse justificativo da banca, que não justifica, inclusive, é que o haveria, às vezes, tem um sentido de obrigação, né, moral. Por exemplo,
Se o problema aumentar, nós haveremos de agir, né? Mas o haver, ele tem também um sentido de fato, que é o caso aí. Por exemplo, o jogador, se o jogador lançar bem a bola, ela há de encontrar o gol. Não é uma obrigação moral da bola, é apenas o fato. Então, ele está falando um fato, que a sociedade inteira haveria de enfrentar se uma geração houvesse ficado desprotegida. Então, é o mesmo sentido se a correlação que a banca acha que não está correta, que é no sentido, mas está, porque o haveria pode ser interpretado como um fato também, não só como uma obrigação moral. Então, o sentido é um problema que a sociedade inteira vai enfrentar. Se uma geração ficar desprotegida, ele está plenamente concebido, tanto na B quanto na D. Tá? É um item que deveria ser revisto. Talvez tenha sido anulada, eu não sei se vocês souberem, mas não era, não, a meu ver, a B é a mais fechada, mas a D também é uma resposta, logo torna a questão problemática. Segunda questão, assinale a alternativa em que no texto a palavra não desempenhe papel adverbial. Aí, pessoal, vocês veem, né? Mais baixa. Preciso nem ir lá no texto para identificar a função aí do mais, né? Mais baixa é o quê? Advérbio. Ele está intensificando um adjetivo. Mais longo, também. Mais dores, não. Mais dores é um pronome indefinido. Muitas dores, algumas dores, mais dores. Então, o dores, ele é um substantivo, logo, do lado dele, não pode ter um advérbio modificando ele. O advérbio modifica um verbo, outro advérbio ou um adjetivo. Então, esse mais aí é um pronome indefinido. Então, não desempenha papel adverbial. E mais suscetível é um advérbio. Suscetível sendo adjetivo, o mais modifica suscetível. Letra C, a segunda questão. Agora, na terceira. Aqui, nós podemos ver que ele quer uma questão bem específica de gramática. Obesidade exerce função sintática de. A gente vai ver na linha 27 que se refere a essa frase aqui, ó. Essas pessoas apresentam maior incidência de obesidade, de colesterol alto, diabetes tipo 2. Então, vamos lá. O que define um complemento nominal? O complemento nominal ele vai aparecer sendo regido sempre ou por um adjetivo, um advérbio ou um substantivo, desde que o substantivo seja abstrato. Mas aí o problema não termina aí, né? Porque se o substantivo for abstrato, não necessariamente ele estará regendo o complemento nominal, porque ele pode reger um adjuntado nominal. O que vai diferenciar, então, o adjuntado nominal do complemento nominal diante de uma regência com substantivo abstrato? Vamos para o substantivo do caso aí, do exemplo. Digamos assim, uma frase diferente aqui para exemplificar. Houve um aumento nesses índices. Houve um aumento desses índices. Aumento é uma ação, embora seja representado por um substantivo aí, abstrato, e é o aumento se referindo aos índices. Um aumento nos índices é uma ação que parte do substantivo e se projeta nesses índices para o seu complemento. Aumento desses índices também. Aumento nesses índices. Aumento desses índices. Então, não pode ser um adjuntado nominal.
eu poderia dizer assim: recebi um aumento do meu chefe. Então, recebi um aumento, só que o aumento é do salário, né? Do meu chefe, recebi um aumento, está regido por verbo receber. Recebi algo de alguém. Mas, então, esse é o objeto indireto, no caso, não é nem adjuntivo nominal. Mas se eu tenho, por exemplo, a palavra incidência, voltando ao texto, a incidência brasileira de acidentes de trabalho. A incidência no Brasil de acidentes de trabalho. Mas aqui eu estou me referindo à incidência caracterizando-a, né? Então, a incidência brasileira de acidentes no trabalho é bastante alta. Então, brasileira e adjunto adnominal de incidência. De acidentes é o que está sendo regido pela incidência. Então, incidência de obesidade é complemento nominal. Então, não é adjuntado nominal, nem objeto indireto, como a gente viu aquele exemplo, e nem agente na passiva. É um complemento nominal. Nem sempre essas definições são claras na gramática. Muitas vezes, depende de uma interpretação, o termo pode ser ou complemento nominal ou adjuntado nominal. Então, precisa muito cuidado também quando traz isso numa prova de concurso, né? Agora vamos pular essa questão, porque essa diz respeito à interpretação do texto. Durante meses, as tropas alemãs bloquearam o suprimento de comida para grandes partes do território holandês, deixando 4,5 milhões de pessoas em situação de fome extrema. Esse trecho sublinhado, deixando 4,5 milhões de pessoas em situação de fome extrema, ele apresenta uma noção de sentido em relação ao restante. Que noção é essa? Ora, é uma consequência do que foi dito aqui. Porque, por conta do bloqueio, né, desse bloqueio das tropas alemãs, houve isso. 4,5 milhões de pessoas ficaram em situação de fome. Então, é uma consequência. Item B. Esse aqui que não é só do texto, né? No Brasil, havia em 2019, segundo o levantamento da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, ao menos 9,1 milhões de crianças até 14 anos em situação domiciliar de extrema pobreza, que provavelmente significa que estavam sob insegurança alimentar. Um problema que se agravou com a pandemia, o desemprego e a inflação. Reunindo-se os segmentos sublinhados, reescrevendo-os, independentemente da alteração de sentido, analise a alternativa em que tais alterações tenham mantido a adequação à norma culta. Daquela primeira, ele não se restringe apenas a saber se está gramaticalmente correto, mas se o sentido está conforme, né, naquela primeira. Nós vimos que a D e a B estavam gramaticalmente corretas. E para a banca, só uma estava com o sentido conforme, o que há controvérsias, né? Nesse aqui, não, ele não quer saber do sentido, mas pelo menos gramaticalmente a reescrita está correta. Então, vamos lá. No Brasil, hão de existir... Primeiro, vamos fazer um apontamento. Milhão, seja 0,5, seja 1,5, é singular. Só passa a contar plural quando é a partir de 2 ou mais milhões. Ok? E, além disso, eles, no caso, esses milhões aqui, são os sujeitos dessas frases, tá? Logo, o verbo tem que concordar com o sujeito. Menos quando o verbo é o haver, no sentido de existir. Aí, ele não é o sujeito da frase, ele é o complemento do verbo. E ele fica no singular, tá? Pronto, dito isso, vamos lá. No Brasil, há de existir. Por quê?
porque não são 2 milhões, não chega a ser 2 milhões ou mais, apenas 1,5 milhão. Então, há de existir ao menos 1,5 milhão de crianças. Não é a A. B. No Brasil, devem haver. Não, porque haver é impessoal, ele fica no singular, e a locução verbal, cujo haver é o principal, fica toda no singular. O auxiliar também. Então, é deve haver. Seja o complemento plural ou singular, o haver no sentido de existir é sempre singular. No Brasil, deve haver ao menos 8,4 milhões de crianças. Está errado também a B. C. No Brasil, pode existir ao menos 1,8 milhão de crianças. Bilhões não, então não é a C. Vamos para a D, ver se está correta mesmo. No Brasil, há de existir, ok? Ao menos 1,9 milhão de crianças. Correto. 1,9 milhão, singular, menos de 2. Há de existir, esse A fica no singular, né? Até porque o AI não é o sentido de haver, ele é apenas o auxiliar do existir. E o existir, ele até iria para o plural se fosse o caso, o sujeito estivesse no plural, mas não é o caso. Então, no Brasil, há de existir. Se fosse um sujeito, aliás, no plural, quem iria para o plural aí seria o auxiliar, e não o existir, né? Mas como o sujeito está no singular, no Brasil, há de existir ao menos 1,9 milhão de crianças. Aí temos aqui uma questão de norma, né? Diante desse cenário, Rosenbaum argumenta que, quando se protege a infância e se garante que grávidas, bebês e crianças recebam nutrição saudável, produz-se um benefício para toda a sociedade e contará com adultos mais produtivos e com menos problemas de saúde. Respeito da palavra se, né? Cada uma de suas ocorrências. Sua colocação, enfim, analise. Aí vamos analisar os itens, né? A primeira e a segunda ocorrência constituem caso próprio e obrigatório. Vamos lá. Diante desse cenário, Rosenbaum argumenta que quando se protege, esse quando atrai aí o se, né? A infância e se garante que grávidas, quando se protege a infância e se garante, exatamente, o quando atrai esse se aí. Então, são prócrises obrigatórias? Sim, né? A terceira ocorrência, numa visão do português contemporâneo, pode atender à exigência de próclise obrigatória, independentemente da vírgula anterior. Primeiro, saber o seguinte, próclise obrigatória aqui, antes, depois de vírgula, primeiro, a palavra obrigatória já fica meio estranha, né? Se é o português contemporâneo, a tendência é ser mais facultativo, né? Ser mais flexível. Mas vamos lá. Analisemos o seguinte, caberia uma próclise, né? Quando se protege a infância e crianças recebam nutrição saudável, se produz um benefício para toda a sociedade. No português até pode, contemporâneo, não a norma culta padrão. Mas ele fala o seguinte, pode atender à exigência de próclise obrigatória. Pode? Se pode, não é obrigatório. Está um pouco contraditório, né? Enfim, vamos para a terceira. Pelo menos uma das ocorrências do se tem valor reflexivo. Não temos temos uma voz passiva, né? Esse se, partícula passivadora, protege algo, protege alguém. É um verbo transitivo direto, protege-se alguém, alguém é protegido. Temos uma voz passiva, sintética aí. Não temos nada aí de reflexivo.
Assim como no terceira ocorrência, produz-se um benefício. É produzido um benefício, verbo tipo direto, se partícula passivadora. Não tem reflexivo. Então, a primeira constitui caso de próclise obrigatória, eu diria que sim. A segunda já achei meio estranha. Dizer que pode atender a uma regra obrigatória. Como assim? Se é obrigatória, se é obrigatória, não é facultativo, não é caso de poder, caso de dever. Eu poderia dizer o seguinte: nessa terceira ocorrência, né, nesse caso português mais contemporâneo, poderia admitir a próclise, independentemente da vírgula anterior. Ou seja, a vírgula existe, não tem como mexer na vírgula. Acho que isso tem que ficar claro. Mas com essa vírgula aí, eu poderia ter uma próclise no português contemporâneo? Sim, se a pergunta é essa, sim. Mas a pergunta fica tão confusa que fica difícil a gente marcar. Eu marcaria apenas um A1, só que não tendo essa opção, o jeito é a gente ir na B mesmo, na A mesmo, que é 1 e 2, né? Ficou bem confuso esse item 2.